O empresário fingiu uma viagem e quase desabou ao descobrir o que a faxineira fazia com seu filho. Alexandre entrou em casa sem fazer barulho, preparado para o pior. Carla erguia o pequeno Barry no ar enquanto ele ria sem parar. Pela primeira vez em semanas, seu filho estava realmente feliz. Alexandre ficou parado, observando aquela cena que não fazia sentido nenhum dentro da realidade que ele havia construído sobre faxineiras, babás e todas as pessoas que passavam pela vida dos seus filhos, cobrando por hora e fingindo se importar. Carla continuava erguendo Barry no ar, e o menino ria com uma intensidade que ele não via há meses. Talvez nunca tivesse visto daquele jeito tão solto e verdadeiro, como se nada no mundo pudesse ser melhor do que estar exatamente ali naquele momento com aquela mulher que usava o uniforme azul e ganhava por dia o que Alexandre gastava em uma refeição qualquer. Ele sentiu algo estranho subindo pelo peito, uma mistura de alívio e vergonha que não conseguia nomear direito porque estava ocupado demais tentando entender como havia chegado até ali, escondido na própria casa, mentindo sobre viagens e inventando armadilhas para pessoas que talvez nunca tivessem feito nada além de trabalhar honestamente. Barry esticou os bracinhos para cima e Carla respondeu, erguendo ele ainda mais alto, girando devagar enquanto o menino gargalhava de um jeito que fazia o coração de Alexandre apertar, porque ele nunca havia brincado assim com o filho. Nunca havia tido tempo ou paciência para fazer algo tão simples quanto erguer uma criança no ar e girar pela sala sem se preocupar com reuniões ou ligações ou compromissos que sempre pareciam urgentes demais para esperar. Mais alto, Carla, mais alto! Barry gritou entre risadas, e Alexandre percebeu que o menino falava com clareza, sem aquele choro constante que havia se tornado parte da rotina da casa nos últimos meses. Carla obedeceu e ergueu o menino ainda mais, segurando firme pela cintura, enquanto girava de novo, e Barry abriu os braços largos, sorrindo de orelha a orelha, completamente entregue àquele momento de pura alegria. Alexandre havia contratado 7 pessoas diferentes nos últimos 18 meses, cada uma com referências impecáveis e currículos perfeitos. Mas todas haviam saído da casa dele com a mesma reclamação velada de que ele era exigente demais, controlador demais, impossível de satisfazer. Ele sempre rebatia dizendo que estava apenas protegendo seus filhos, garantindo que receberiam o melhor cuidado possível. Mas, no fundo, sabia que estava procurando defeitos, porque era mais fácil demitir alguém do que admitir que o problema estava nele mesmo, na forma como havia se fechado depois que Juliana partiu, deixando um buraco na família que ele não sabia como consertar. Carla finalmente baixou Barry, e o menino correu até o sofá rindo ainda, subindo nas almofadas e pulando de um lado para o outro com energia renovada. E Alexandre notou que ela não correu atrás dele gritando para ter cuidado ou para parar de bagunçar ou qualquer uma daquelas coisas que as outras faziam o tempo todo, transformando a casa num campo de proibições. Ela apenas ficou ali observando com um sorriso no rosto, respirando fundo para recuperar o fôlego. E então caminhou até a mesinha de centro, onde havia uma cesta com brinquedos que Alexandre nem sabia que existia, porque nunca prestava atenção nesses detalhes domésticos. Barry pulou do sofá direto nos braços dela e Carla o segurou com firmeza, balançando ele de um lado para o outro, enquanto cantarolava baixinho uma música que Alexandre não reconhecia, mas que parecia acalmar o menino instantaneamente. Ele observou Barry encostar a cabeça no ombro dela, o corpinho relaxando aos poucos, os olhinhos começando a pesar de sono, e sentiu uma pontada de algo que demorou para identificar, mas que eventualmente reconheceu como ciúme misturado com admiração, porque aquela mulher havia conseguido em minutos o que ele tentava há meses, sem sucesso algum. "Você está cansado, pequeno?" Carla sussurrou perto do ouvido de Barry, e o menino apenas acenou com a cabeça,
apertando o abraço ao redor do pescoço dela. Alexandre viu ela caminhar devagar até o sofá e se sentar com cuidado, acomodando Barry no colo dela de um jeito que parecia natural demais para alguém que estava ali há apenas 3 semanas. O menino fechou os olhos e Carla começou a passar a mão pelos cabelos dele num movimento repetitivo e suave, continuando a cantarolar aquela melodia baixinha que Alexandre agora reconhecia vagamente de algum lugar distante da memória. Talvez algo que Juliana costumava cantar quando Barry era ainda menor. A casa estava silenciosa de um jeito diferente. Não aquele silêncio tenso e desconfortável que sempre pairava quando ele estava sozinho com os filhos, tentando preencher o tempo até que pudesse voltar para o escritório ou para alguma reunião que justificasse sua ausência. Mas um silêncio calmo e acolhedor que parecia abraçar tudo ao redor. Alexandre percebeu que estava segurando a respiração e forçou o ar para fora dos pulmões devagar, tentando não fazer barulho, tentando não quebrar aquele momento frágil que parecia prestes a desmoronar se ele se movesse 1 centímetro sequer. Carla continuava acariciando os cabelos de Barry e o menino já estava completamente dormindo, a respiração profunda e regular, o rostinho relaxado de um jeito que Alexandre não via desde antes de Juliana partir. Ele sentiu os olhos arderem e piscou rápido para afastar qualquer sinal de fraqueza, porque homens como ele não choravam por coisas assim, não choravam vendo uma faxineira cuidando do filho dele melhor do que ele próprio conseguia. Mas a verdade é que estava chorando, sim, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto ele continuava parado ali na entrada da sala, observando aquela cena que deveria ser comum, mas que para ele era quase revolucionária, porque finalmente entendia o que havia perdido nos últimos 2 anos, se escondendo atrás do trabalho e das desculpas e da raiva que sentia por Juliana ter ido embora sem avisar, sem dar chances, sem tentar consertar o que estava quebrado entre eles. Carla levantou o rosto e seus olhos se encontraram com os de Alexandre pela primeira vez desde que ele havia entrado na casa. Ela não pareceu assustada ou culpada, ou qualquer uma das reações que ele esperava de alguém que havia sido pega fazendo algo que não deveria estar fazendo. Ela apenas olhou para ele com aquela calma que parecia fazer parte da essência dela e sussurrou com cuidado para não acordar Barry. Senhor Alexandre, o senhor chegou cedo. Alexandre limpou o rosto rapidamente com as costas da mão e tentou recuperar alguma compostura. Mas a voz saiu embargada mesmo assim quando ele finalmente conseguiu falar. Eu não fui viajar. Eu menti. Eu fiquei na cidade para ver o que você fazia com meu filho quando achasse que estava sozinha. Carla não desviou o olhar e Alexandre viu algo nos olhos dela que não era julgamento ou mágoa, apenas compreensão pura e simples. E o que o senhor viu? Alexandre abriu a boca para responder, mas não conseguiu formar as palavras certas, porque tudo o que queria dizer parecia pequeno demais perto da verdade enorme que estava esmagando o peito dele. Ele viu Carla ajeitando Barry no sofá com cuidado, colocando almofadas ao redor do menino para garantir que ele não caísse. E então ela se levantou e caminhou até onde Alexandre estava, parando a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele pudesse ver os detalhes do rosto dela, as linhas finas ao redor dos olhos que indicavam alguém que sorria bastante, a expressão serena de quem não tinha nada a esconder. O senhor quer saber o que eu faço aqui todos os dias? Carla perguntou com uma voz tranquila, que não tinha traço nenhum de desafio, apenas honestidade. Eu cuido do Barry. Eu brinco com ele, eu converso com ele, eu faço comida que ele gosta de comer, eu deixo ele bagunçar a casa porque criança precisa bagunçar. Eu canto para ele dormir quando está triste. Eu sento no chão e monto blocos com ele. Eu deixo ele me ajudar a limpar mesmo que demore o dobro do tempo. Eu escuto as histórias que ele inventa sobre dinossauros e foguetes e super-heróis.
Eu abraço ele quando chora e rio com ele quando está feliz. Eu faço tudo isso porque é o meu trabalho, sim, mas também porque o Barry merece. Toda criança merece. Alexandre sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou no batente da porta, o peso da culpa caindo sobre ele com uma força que quase o derrubou no chão. Eu não sei fazer nada disso. Eu não sei como ser o que ele precisa. Então, aprenda. Carla disse com uma simplicidade que cortou mais fundo do que qualquer acusação poderia cortar. O senhor tem todo o tempo do mundo. O Barry só precisa que o senhor apareça de verdade, não só no corpo, mas de coração também. Ele não quer um pai perfeito, ele quer um pai presente. Alexandre olhou para o filho dormindo no sofá, tão pequeno e vulnerável, e pela primeira vez em 2 anos permitiu que a verdade toda entrasse sem resistência. Ele havia falhado. Havia falhado como marido quando não percebeu que Juliana estava infeliz até que fosse tarde demais. Havia falhado como pai quando escolheu se esconder no trabalho em vez de enfrentar a dor e a responsabilidade de criar 2 filhos sozinho. Havia falhado como ser humano quando decidiu que desconfiar era mais seguro do que confiar. E agora estava ali, diante de uma mulher que ganhava uma fração do salário dele, mas que entendia mais sobre amor e cuidado do que ele havia entendido em toda a vida. Alexandre respirou fundo e sentiu o ar pesado enchendo os pulmões, carregado com toda a vergonha e arrependimento que havia acumulado durante meses, fingindo que estava tudo sob controle, quando, na verdade, tudo estava desmoronando ao redor dele. Ele lembrou das noites em que Barry chorava no quarto e ele apenas aumentava o volume da televisão para não ter que lidar com aquilo, das manhãs em que o menino pedia para ele ficar mais um pouco e ele já estava com a mão na maçaneta da porta, inventando desculpas sobre compromissos urgentes, dos finais de semana em que trancava o filho no quarto com brinquedos caros esperando que isso compensasse a ausência dele. Ele lembrou da última vez que havia realmente olhado para Barry, não apenas visto ele passar correndo pelo corredor ou sentado na mesa do jantar mexendo na comida, mas realmente olhado nos olhos do menino e prestado atenção no que ele estava tentando dizer. Alexandre não conseguia lembrar porque talvez isso nunca tivesse acontecido de verdade. Não depois que Juliana partiu, levando consigo toda a estrutura emocional que mantinha aquela família funcionando. Eu contratei você achando que seria igual às outras. Alexandre confessou e a voz saiu baixa, quase um sussurro áspero que arranhava a garganta. Eu coloquei câmeras escondidas pela casa toda. Eu mandei meu advogado investigar seu passado. Eu preparei essa armadilha ridícula da viagem falsa, porque tinha certeza que ia te pegar fazendo alguma coisa errada, negligenciando meu filho, roubando alguma coisa, sei lá. Eu queria uma desculpa para te mandar embora, porque é isso que eu faço. Eu mando todo mundo embora antes que eles possam me decepcionar. Carla cruzou os braços, mas não de forma defensiva, apenas observando Alexandre com aquela paciência infinita que ele não merecia. E agora? O senhor vai me mandar embora mesmo assim? Não. Alexandre respondeu rápido demais, quase desesperado, e percebeu que estava com medo de verdade, medo de que ela decidisse ir embora por conta própria, porque trabalhar para alguém tão quebrado por dentro quanto ele não valia o salário que ele pagava. Por favor, não vá embora. Eu sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo que fiz, mas por favor, fique. O Barry precisa de você. Eu preciso de você. O Barry não precisa de mim, Sr. Alexandre. Ele precisa do pai dele. Carla disse, e cada palavra foi um golpe certeiro que Alexandre sentiu no peito. Eu posso cuidar dele durante o dia, posso brincar com ele e alimentar ele e fazer tudo que uma babá faz, mas eu não posso substituir o senhor. Ninguém pode. Quando ele acorda de madrugada com pesadelo, ele não chama por mim, ele chama pelo papai. Quando ele desenha alguma coisa na escolinha, ele quer mostrar para o papai.
Quando ele ouve um barulho de carro parando na frente de casa, ele corre até a janela, esperando que seja o papai chegando. Mas o papai nunca está lá de verdade, está? Alexandre fechou os olhos porque não conseguia mais encarar o olhar dela. Não conseguia mais sustentar o peso da verdade que Carla estava jogando na cara dele sem piedade, mas também sem crueldade, apenas honestidade nua e crua que ele precisava ouvir há muito tempo. Eu não sei como estar lá. Eu não sei como ser o que ele precisa. Toda vez que olho para ele, eu vejo a Juliana. Eu vejo tudo que perdi, tudo que estraguei, tudo que nunca vou conseguir consertar, e é mais fácil não olhar, mas o Senhor está olhando agora. Carla disse suavemente, e Alexandre abriu os olhos de novo, encontrando os dela fixos nele com uma gentileza que ele não esperava receber. O Senhor está aqui. O Senhor voltou para casa, em vez de realmente ir para aquela viagem. O Senhor ficou parado nessa porta, assistindo o filho dele brincar e rir e dormir. E o Senhor chorou. Isso significa alguma coisa. Significa que ainda tem esperança. Alexandre passou a mão pelo rosto, tentando limpar as lágrimas, que continuavam caindo sem permissão, sem controle, e sentiu a barba por fazer arranhando a palma da mão. Eu tenho tanto medo de falhar de novo. De olhar para ele e não saber o que fazer, de dizer alguma coisa errada, de estragar ele do jeito que estraguei tudo na minha vida. O Senhor vai falhar, Carla disse, e Alexandre levantou a cabeça surpreso com a franqueza dela. O Senhor vai falar coisa errada, vai fazer coisa errada. Vai ter dia que vai querer desistir e voltar para o escritório e fingir que nada disso está acontecendo. Mas sabe o que faz a diferença? Tentar de novo no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que um dia o Senhor acorda e percebe que não está mais fingindo, que está realmente vivendo, que está realmente presente. Não existe pai perfeito, Senhor Alexandre. Existe pai que tenta. Alexandre sentiu algo se quebrando dentro dele, alguma parede grossa que havia construído ao redor do coração, para não ter que sentir a dor toda de uma vez. E agora tudo estava desmoronando, e a dor vinha em ondas que quase o derrubavam no chão. Ele se deixou escorregar pela parede, até ficar sentado ali mesmo no chão da sala, a cabeça entre as mãos, os ombros sacudindo com soluços que ele não conseguia mais controlar. Carla se aproximou devagar e se sentou no chão ao lado dele, não tocando mais perto o suficiente para que ele soubesse que não estava sozinho naquilo. Quando a Juliana foi embora, ela deixou uma carta. Alexandre começou a falar entre os soluços, a voz saindo quebrada e molhada. Ela disse que me amava, mas que não conseguia mais viver com alguém que estava sempre ausente, mesmo quando estava presente. Ela disse que tentou falar comigo 1000 vezes, que tentou fazer eu enxergar que estava perdendo a família, mas que eu sempre tinha uma desculpa melhor, sempre tinha um compromisso mais importante. Ela disse que não estava me deixando por outro homem, ou porque não me amava mais. Ela estava me deixando porque estava cansada de criar os filhos sozinha, enquanto eu fingia que prover financeiramente era suficiente. E ela estava certa. Ela estava completamente certa. E eu odeio isso. Eu odeio que ela tenha razão. Eu odeio que ela tenha ido embora. Eu odeio que eu não tenha percebido a tempo. Eu odeio que agora seja tarde demais para consertar. Não é tarde demais para o Barry. Carla disse baixinho, e Alexandre sentiu a mão dela, tocando de leve o ombro dele, num gesto de conforto simples, mas profundamente necessário. O Senhor perdeu a Juliana, e isso é uma dor que vai carregar sempre. Mas o Senhor não perdeu o filho. Ele ainda está aqui. Ele ainda quer o pai dele. Ainda dá tempo. Alexandre levantou a cabeça e olhou para Barry dormindo no sofá. O peito subindo e descendo num ritmo tranquilo, o rostinho relaxado e em paz, e sentiu uma vontade enorme de atravessar a sala e pegar o menino no colo e pedir desculpas por tudo que havia feito errado até agora. Mas tinha medo de acordar ele,
Medo de quebrar aquele momento perfeito que Carla havia criado com tanto cuidado e dedicação. Medo de estragar mais uma coisa na vida daquele menino que já havia sofrido tanto por causa das falhas dele. Carla pareceu ler os pensamentos dele, porque se levantou devagar e estendeu a mão para ajudar Alexandre a levantar também. E quando ele estava de pé, ela o guiou até o sofá com uma gentileza firme que não aceitava resistência. "Senta aqui", Carla disse, apontando para o espaço ao lado de Barry, e Alexandre obedeceu, sentando com cuidado, para não balançar o sofá demais e acordar o menino. Carla pegou o corpinho adormecido de Barry com uma delicadeza incrível e o moveu devagar até colocar a cabeça dele no colo de Alexandre, ajeitando os bracinhos do menino para que ficasse confortável. Alexandre ficou completamente imóvel, quase sem respirar, olhando para aquela criança pequena e indefesa que dependia dele para tudo e que ele havia abandonado emocionalmente porque era covarde demais para enfrentar a própria dor. Barry mexeu um pouco no sono e instintivamente apertou a mão no tecido da calça de Alexandre, segurando firme como se tivesse medo que o pai fosse embora de novo. E Alexandre sentiu o coração se partindo em pedaços dentro do peito, porque entendeu que o filho sabia. De alguma forma, aquele menino de 3 anos sabia que o pai estava sempre prestes a desaparecer, e por isso segurava firme sempre que tinha chance. "Passa a mão na cabeça dele." Carla instruiu baixinho e Alexandre obedeceu, levantando a mão trêmula e tocando com cuidado os cabelos macios de Barry, passando os dedos devagar do mesmo jeito que havia visto Carla fazer minutos atrás. O menino suspirou no sono e relaxou ainda mais, o rostinho se acomodando melhor no colo de Alexandre, e pela primeira vez em 2 anos, Alexandre sentiu que estava fazendo alguma coisa certa, alguma coisa que realmente importava, além de assinar cheques e aprovar pagamentos e fingir que dinheiro resolvia tudo. Ele continuou acariciando os cabelos do filho e sentiu as lágrimas voltando, mas dessa vez não tentou segurá-las, apenas deixou escorrerem em silêncio enquanto memorizava cada detalhe daquele momento. O peso do corpo de Barry contra ele, o calor da pele do menino, o cheiro de shampoo infantil que vinha dos cabelos dele, o som da respiração tranquila que indicava que o filho estava em paz ali nos braços do pai. "Ele sempre foi assim tão calmo?" Alexandre perguntou depois de alguns minutos em silêncio, e Carla sorriu de um jeito que tinha tristeza misturada com esperança. "Não. Nas primeiras semanas ele chorava muito. Ele não me deixava chegar perto. Não queria comer, não queria brincar. Só ficava sentado no canto do quarto abraçado com um ursinho velho pedindo pela mamãe." Carla respondeu e Alexandre fechou os olhos apertado, porque sabia exatamente qual ursinho era aquele. O único brinquedo que Juliana havia deixado para trás quando partiu. Talvez de propósito para que os filhos tivessem alguma coisa que cheirasse a ela. Eu não forcei nada, eu só ficava por perto, conversava com ele mesmo quando ele não respondia, cantava músicas bobas, oferecia comida sem insistir demais, brincava sozinha na frente dele, esperando que uma hora ele tivesse curiosidade. E um dia ele veio, sentou do meu lado enquanto eu montava uma torre de blocos e derrubou tudo rindo. E a partir dali foi ficando mais fácil. Ele começou a confiar. "Ele confia em você mais do que confia em mim", Alexandre disse, e não era acusação, apenas constatação dolorosa de uma verdade que ele precisava aceitar. "Porque eu estou presente." Carla respondeu com aquela honestidade brutal, que já não doía tanto quanto deveria doer, porque Alexandre estava começando a entender que precisava daquilo. Precisava de alguém que não tivesse medo de dizer a verdade na cara dele sem filtros ou delicadezas desnecessárias. Eu acordo ele de manhã, eu dou café para ele, eu levo ele para a escolinha, eu busco ele, eu brinco com ele, eu dou banho nele, eu coloco ele para dormir todos os dias, sem exceção.
Ele sabe que pode contar comigo porque eu estou aqui. O Senhor, por outro lado, é uma presença que aparece e desaparece sem aviso. Ele não sabe se o Senhor vai estar lá quando ele precisar. Então, ele parou de esperar. Crianças aprendem rápido a se proteger. Alexandre continuou acariciando os cabelos de Barry e pensou em todas as vezes que havia prometido chegar cedo e não chegou, todas as vezes que disse que ia brincar depois, e o depois nunca aconteceu. Todas as vezes que o menino tentou contar alguma coisa e ele estava ocupado demais com o celular para prestar atenção de verdade. Ele havia se tornado exatamente aquilo que jurou que nunca seria. Uma cópia do próprio pai, que passava a vida inteira trabalhando e nunca tinha tempo para os filhos, que achava que pagar escola cara e dar brinquedos caros compensava a ausência. Alexandre havia crescido, jurando que seria diferente, que seria presente, que seus filhos nunca sentiriam a solidão que ele sentiu a vida inteira. E no final das contas, havia repetido o padrão todinho, porque era mais fácil do que fazer diferente, porque ninguém havia ensinado para ele como ser pai de verdade, como estar presente, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Me ensina? Alexandre pediu de novo, virando para olhar Carla nos olhos e colocando toda a vulnerabilidade que sentia naquele pedido simples. Me ensina a ser o pai que o Barry merece. Me ensina a estar presente de verdade. Eu sei que você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Eu sei que já estou pedindo demais, considerando tudo o que fiz. Mas eu estou pedindo mesmo assim, porque não sei mais o que fazer. Eu não quero perder meu filho também. Eu não aguento perder mais ninguém. Carla ficou em silêncio por um tempo, que pareceu eterno, apenas observando Alexandre com aquela expressão serena que ele ainda não sabia decifrar completamente. E então ela assentiu devagar. Está bem, eu vou te ensinar. Mas o senhor precisa entender que não vai ser fácil. O senhor vai ter que mudar muita coisa na vida do senhor. Vai ter que abrir mão de reuniões. Vai ter que sair mais cedo do escritório. Vai ter que estar presente de verdade mesmo quando não tiver vontade. Mesmo quando estiver cansado. Mesmo quando achar que tem coisas mais importantes para fazer. Porque para o Barry, nada é mais importante do que o pai dele estar ali. Eu faço o que for preciso. Alexandre prometeu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo uma promessa que realmente pretendia cumprir. Não apenas palavras vazias jogadas ao vento para acalmar consciência culpada, mas um compromisso real que vinha de algum lugar profundo dentro dele, que ainda acreditava que era possível consertar o que estava quebrado. Eu faço qualquer coisa, só me dá uma chance. Não sou eu que preciso dar chance para o Senhor. Carla disse apontando para Barry dormindo no colo de Alexandre. É ele, e crianças são generosas com segundas chances. A pergunta é se o senhor está pronto para realmente aproveitar essa chance ou se vai desperdiçar ela também. Alexandre olhou para o filho e sentiu uma determinação crescendo dentro dele, forte e inabalável, de um jeito que ele não sentia há anos, desde antes de Juliana partir. Desde antes de tudo desmoronar. Ele passou a mão pelos cabelos de Barry de novo e fez uma promessa silenciosa para aquele menino que dormia sem saber que a vida dele estava prestes a mudar, que o pai estava finalmente acordando do pesadelo que havia criado para si mesmo. A mão de Barry apertou o tecido da calça dele de novo, e Alexandre cobriu aquela mãozinha pequena com a própria, segurando firme, tentando passar através do toque toda a promessa que não conseguia colocar em palavras, todo o amor que estava ali, mas que ele havia enterrado fundo demais por medo de sentir dor. Por onde eu começo? Alexandre perguntou olhando de volta para Carla, e ela sorriu pela primeira vez desde que ele havia entrado na casa. Um sorriso genuíno que iluminou o rosto inteiro dela. O senhor já começou, senhor Alexandre. O senhor está aqui, segurando o filho do senhor, fazendo perguntas certas, querendo aprender. Isso já é um começo. Amanhã a gente continua.
Amanhã o senhor acorda o Barry, dá café para ele, leva ele para a escolinha. Pequenos passos, todos os dias, até que vire rotina, até que vire vida de verdade. Alexandre acordou no dia seguinte com o despertador tocando às 6 da manhã, uma hora que ele normalmente considerava cedo demais para qualquer coisa que não fosse relacionada a trabalho ou viagens urgentes. Mas hoje era diferente, porque hoje ele havia feito uma promessa e estava determinado a cumprir mesmo com o corpo pedindo mais sono e a mente tentando encontrar desculpas para adiar aquilo para outro dia qualquer. Ele levantou da cama, tomou banho rápido, vestiu roupas casuais, em vez do terno que usava religiosamente todos os dias, e desceu as escadas, sentindo uma mistura estranha de nervosismo e expectativa. Carla já estava na cozinha preparando o café da manhã e olhou para ele com surpresa genuína quando ele entrou. "Senhor Alexandre, o senhor levantou cedo", ela disse, e não era pergunta, apenas constatação de alguém que claramente não esperava vê-lo ali àquela hora. "Eu disse que ia começar hoje. Então estou começando", Alexandre respondeu, e a voz saiu mais firme do que ele sentia por dentro. "O que eu faço primeiro?" Carla apontou para a escada com um sorriso pequeno, mas encorajador. "Vai lá acordar o Barry. Devagar, com calma. Ele não gosta de acordar assustado. Senta na cama dele, acende o abajur, chama pelo nome dele baixinho até ele abrir os olhos. Quando acordar, dá bom dia, pergunta se ele dormiu bem, conversa um pouquinho antes de tirar ele da cama. Criança precisa de tempo para acordar direito." Alexandre subiu as escadas, sentindo o coração bater mais rápido a cada degrau que subia, como se estivesse indo para alguma reunião crucial que definiria o futuro da empresa. Só que dessa vez era infinitamente mais importante, porque era sobre o futuro do filho dele. Ele parou na porta do quarto de Barry e respirou fundo antes de entrar, girando a maçaneta devagar e empurrando a porta com cuidado para não fazer barulho. O quarto estava escuro ainda, com as cortinas fechadas, bloqueando a luz do dia que começava a nascer lá fora. E Alexandre pôde ver o vulto pequeno de Barry, enrolado no cobertor azul que ele insistia em usar mesmo no calor. Alexandre caminhou até a cama e sentou na beirada com cuidado, estendendo a mão para acender o abajur que ficava na mesinha de cabeceira. A luz suave encheu o quarto e Alexandre finalmente pôde ver o rosto do filho dormindo tranquilo, a bochecha amassada no travesseiro, os cabelos bagunçados apontando para todos os lados, a respiração profunda e regular de quem estava tendo sonhos bons. "Barry!" Alexandre chamou baixinho, tocando de leve no ombro do menino. "Barry, filho, acorda! É hora de acordar!" Barry mexeu um pouco, mas não abriu os olhos. Apenas virou para o outro lado e puxou o cobertor mais para cima, tentando voltar a dormir. Alexandre tentou de novo, dessa vez passando a mão pelos cabelos do menino, do jeito que havia visto Carla fazer no dia anterior. "Barry, acorda pequeno. O papai está aqui." Alexandre disse e sentiu a voz tremendo um pouco, porque não tinha certeza se o menino ia gostar de vê-lo ali ou se ia estranhar a presença dele naquele horário, fazendo aquelas coisas que normalmente eram responsabilidade de outra pessoa. Barry abriu os olhos devagar, piscando várias vezes, tentando focar a visão, e quando finalmente reconheceu Alexandre sentado ali na beirada da cama, a expressão do rostinho dele foi de confusão pura. "Papai?" Barry disse com a voz arrastada de sono, ainda não completamente acordado. "Você está aqui?" "Estou sim, vim te acordar. Bom dia, filho." Alexandre disse, tentando soar natural, mas saindo meio desajeitado porque aquilo era tudo novo demais para ele. "Dormiu bem?" Barry sentou na cama, esfregando os olhos com os punhos fechados e olhou ao redor do quarto como se estivesse tentando ter certeza que aquilo não era sonho,
que o pai estava realmente ali àquela hora da manhã, quando normalmente já tinha saído para o escritório antes mesmo do sol nascer. Dormi. Cadê a Carla? Alexandre sentiu uma pontada no peito com a pergunta, mas engoliu o orgulho ferido e respondeu com honestidade. A Carla está lá embaixo na cozinha, mas hoje eu vou cuidar de você. Eu vou dar café, vou te levar para a escola, vou buscar você. O papai vai passar o dia todo com você. Tudo bem? Barry olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos, claramente tentando processar aquela informação que não fazia sentido nenhum dentro da rotina que ele conhecia. Mas você não trabalha? Vou trabalhar menos. Vou passar mais tempo com você. Porque você é mais importante. Alexandre disse, e cada palavra custava, porque era a admissão de que havia priorizado errado durante tempo demais. Agora levanta daí. Vamos lavar o rosto, escovar os dentes, trocar de roupa. O café já está quase pronto. Barry saiu da cama e Alexandre o seguiu até o banheiro, observando cada movimento, enquanto o menino subia no banquinho para alcançar a pia, pegava a escova de dente sozinho porque aparentemente já tinha idade suficiente para fazer aquilo sem ajuda, abria a torneira e molhava a escova antes de colocar pasta de dente. Alexandre percebeu que não sabia nada daquilo. Não sabia que o filho já conseguia escovar os dentes sozinho. Não sabia qual era a pasta de dente preferida dele. Não sabia se ele precisava de ajuda para lavar o rosto ou se já fazia tudo sozinho. Eram detalhes pequenos que juntos formavam a vida inteira de uma criança. Uma vida que ele havia perdido completamente por estar ocupado demais com coisas que agora pareciam absolutamente irrelevantes. Papai, você vai ficar aí parado? Barry perguntou, olhando para Alexandre através do espelho, e havia algo na voz dele que soava quase divertido, como se a presença do pai naquela situação fosse novidade engraçada. Vou, estou te observando, aprendendo. Alexandre respondeu com honestidade e Barry deu uma risadinha pequena antes de voltar a escovar os dentes. Quando terminou, o menino lavou o rosto sozinho, secou com a toalhinha que tinha desenho de dinossauros e voltou para o quarto, esperando que Alexandre o seguisse. Agora a gente escolhe a roupa. Você quer usar o que hoje? Barry foi até o armário e ficou ali parado, olhando para as roupas todas organizadas por cor e tipo. E Alexandre percebeu que também não sabia disso, que alguém, provavelmente Carla, havia organizado tudo de forma que o menino conseguisse ver e escolher sozinho o que queria vestir. Eu quero a camisa do Homem-Aranha. Alexandre procurou entre as camisas até encontrar aquela com estampa do super-herói e entregou para Barry, que vestiu sozinho com uma habilidade que surpreendeu Alexandre, porque na cabeça dele o filho ainda era um bebê que precisava de ajuda para tudo. Mas ali estava um menino de 3 anos se vestindo sozinho, escolhendo as próprias roupas, tendo opiniões e preferências que Alexandre desconhecia completamente. Quando Barry terminou de se vestir, os dois desceram para a cozinha, onde Carla havia preparado uma mesa com frutas picadas, pão, manteiga, suco e leite. Bom dia, Barry, Carla disse com aquele sorriso caloroso que ela sempre tinha quando olhava para o menino. Dormiu bem? Dormi sim. O papai me acordou hoje. Barry respondeu subindo na cadeira e pegando um pedaço de melancia da tigela. Alexandre sentou na cadeira ao lado e Carla colocou uma xícara de café na frente dele antes de se sentar também. E como foi? Carla perguntou, olhando para Alexandre com expectativa. Foi bom, diferente, mas bom. Alexandre disse, pegando a xícara de café, mas sem tirar os olhos de Barry, que comia a melancia com uma alegria que parecia desproporcional para algo tão simples. Eles tomaram café juntos e Alexandre prestou atenção em tudo. No jeito que Barry preferia a melancia aos morangos, no fato de que ele não gostava de leite puro, mas aceitava misturado com achocolatado, na forma como ele contava histórias confusas sobre sonhos que havia tido durante a noite,
misturando realidade com fantasia de um jeito que fazia sentido apenas na mente de uma criança pequena. Quando terminaram, Alexandre ajudou a limpar a mesa mesmo com Carla, insistindo que ela podia fazer aquilo. E então foi hora de preparar Barry para ir à escola. "Cadê a mochila dele?" Alexandre perguntou, e Carla apontou para o gancho perto da porta, onde uma mochila pequena azul com estampa de dinossauros estava pendurada. "Já está pronta com o lanche e a garrafinha de água. Só falta colocar o caderno de recados que está ali na mesinha." Carla explicou, e Alexandre pegou o caderno, guardou na mochila e ajudou Barry a colocar nas costas. O menino parecia animado com a perspectiva de ir à escola com o pai em vez de com Carla, e Alexandre sentiu uma mistura de orgulho e tristeza, porque aquilo deveria ser rotina normal, não exceção rara que merecia comemoração. O caminho até a escola foi cheio de descobertas para Alexandre. Ele descobriu que Barry adorava apontar para os cachorros que via na rua e tentar adivinhar a raça, mesmo sem ter conhecimento nenhum sobre o assunto. Descobriu que o menino tinha uma música favorita que queria ouvir no rádio do carro repetidas vezes sem cansar. Descobriu que havia uma árvore específica no caminho que Barry chamava de árvore gigante, porque na perspectiva dele era a maior árvore do mundo inteiro. Quando chegaram na escolinha, várias mães e pais estavam deixando seus filhos, e Alexandre percebeu que aquele era um mundo completamente desconhecido para ele. Um mundo de pais presentes que conheciam os professores pelo nome, que conversavam entre si sobre festinhas de aniversário e passeios em grupo, que faziam parte ativa da vida escolar dos filhos. "Barry, você vai entrar bem?" Alexandre perguntou quando chegaram na porta da sala, e o menino acenou com a cabeça, já se soltando da mão do pai e correndo para dentro onde os amiguinhos já estavam brincando. Alexandre ficou ali parado, observando pela janela de vidro da porta, vendo Barry se integrar rapidamente às brincadeiras, e sentiu uma presença ao lado. Era a professora do menino, uma mulher jovem de sorriso amigável, que Alexandre reconheceu vagamente de alguma reunião que havia comparecido meses atrás. "Senhor Alexandre, que surpresa ver o senhor por aqui. Normalmente é a Carla que traz o Barry." A professora disse, e não havia julgamento na voz, apenas observação factual. "Vou começar a trazer ele mais vezes. Aliás, vou trazer ele todos os dias a partir de agora." Alexandre disse e soou quase como promessa feita em voz alta para tornar real. "Como ele está indo? Na escola, digo. Ele está bem?" A professora sorriu daquele jeito que professores sorriem quando estão prestes a falar sobre uma criança que gostam de verdade. "O Barry é um menino doce e inteligente. Ele brinca bem com os amigos, participa das atividades, está aprendendo rápido, mas às vezes ele fica quieto demais, observando a porta como se estivesse esperando alguém. Quando pergunto, ele diz que está esperando o papai chegar. Acho que ele sente sua falta, Sr. Alexandre." Alexandre sentiu o peito apertar com aquela informação e acenou com a cabeça, sem conseguir confiar na própria voz para responder. A professora tocou de leve no braço dele num gesto de encorajamento e voltou para dentro da sala. E Alexandre ficou mais alguns minutos ali, observando o filho brincar, antes de finalmente conseguir se afastar e voltar para o carro. Quando chegou em casa, Carla estava limpando a sala e olhou para ele com curiosidade. "E então? Como foi?" "Foi bem. Deixei ele na escola. A professora disse que ele fica esperando eu chegar. Ele fica olhando para a porta esperando." Alexandre disse, sentando no sofá e passando as mãos pelo rosto. "Eu não sabia disso. Eu não sabia que ele ficava me esperando. Porque o senhor nunca perguntou, nunca ficou tempo suficiente para perceber." Carla disse, sentando na poltrona em frente a ele. "Mas agora o senhor sabe e pode fazer diferente." Alexandre passou os dias seguintes, estabelecendo uma rotina completamente nova.
Ele acordava cedo, tomava café com Barry, levava o menino para a escola, voltava para casa e trabalhava de lá mesmo, em vez de ir para o escritório. Buscava Barry no horário de saída. Passava a tarde brincando ou fazendo atividades juntos. Dava jantar, dava banho, contava histórias antes de dormir. No começo foi difícil porque Barry ainda mantinha certa distância emocional. Ainda não confiava completamente que aquilo ia durar. Ainda esperava que o pai sumisse de novo a qualquer momento. Mas Alexandre persistiu. Ele continuou aparecendo, continuou estando presente, continuou tentando mesmo nos dias em que estava cansado ou quando reuniões urgentes surgiam e ele tinha que escolher entre o trabalho e o filho. E ele sempre escolhia o filho. Sempre. Carla observava tudo de longe, intervindo apenas quando necessário, ensinando sem julgar, corrigindo sem humilhar. Ela ensinou Alexandre a fazer o macarrão que Barry adorava. Ensinou a pentear o cabelo do menino sem puxar demais. Ensinou a negociar na hora de dormir sem perder a paciência. Ensinou a ouvir de verdade quando a criança falava, mesmo que o assunto parecesse bobo ou sem importância. E aos poucos, semana após semana, Alexandre viu a mudança acontecendo. Viu Barry começando a procurar por ele, em vez de procurar por Carla. Viu o menino correndo para abraçar ele quando chegava da escola. Viu os olhinhos brilhando quando contava alguma coisa que havia aprendido, e Alexandre prestava atenção de verdade. Viu a confiança sendo reconstruída tijolo por tijolo, dia após dia, até que um dia Barry acordou de um pesadelo no meio da noite e, em vez de chorar sozinho até Carla aparecer, ele correu para o quarto de Alexandre gritando por papai. Alexandre acordou com o barulho da porta se abrindo e Barry correndo para a cama dele, escalando o colchão alto com dificuldade e se jogando nos braços do pai, chorando baixinho. Papai, eu tive um sonho ruim. Tinha um monstro gigante. Alexandre abraçou o filho apertado contra o peito e sentiu os batimentos acelerados do coração pequeno de Barry através do pijama fino. Foi só um sonho, filho. Não tem monstro nenhum aqui. O papai está aqui. Você está seguro. Barry apertou o abraço e enfiou o rosto no pescoço de Alexandre. E naquele momento, Alexandre soube que havia conquistado alguma coisa preciosa demais para colocar valor. Havia conquistado a confiança do filho de volta. Eles ficaram ali abraçados no escuro do quarto até Barry se acalmar completamente, até a respiração ficar regular de novo. E então, Alexandre perguntou baixinho, "Quer dormir aqui comigo hoje?" Barry acenou com a cabeça contra o peito dele e Alexandre ajeitou os travesseiros, puxou o cobertor e se deitou de lado puxando o filho para perto num abraço protetor. Barry acomodou a cabeça no travesseiro ao lado do pai e segurou firme na camisa dele e em poucos minutos estava dormindo de novo. Mas dessa vez o sono era tranquilo porque sabia que o pai estava ali e não ia embora. Alexandre ficou acordado mais um tempo apenas, observando o rostinho de Barry, relaxado no sono, memorizando cada detalhe, cada cílio, cada sardinha pequena que ele nunca havia notado antes. Então ele sussurrou promessas no silêncio da noite, promessas de que nunca mais ia deixar o trabalho ser mais importante, nunca mais ia priorizar reuniões sobre abraços, nunca mais ia fingir que prover financeiramente era suficiente quando o que aquela criança realmente precisava era de presença, de amor, de pai que estivesse ali de verdade. Os meses foram passando e a vida foi mudando de forma tão gradual que Alexandre mal percebeu, até o dia em que estava brincando no chão da sala com Barry, montando uma torre enorme de blocos que eles sabiam que ia cair, mas estavam tentando mesmo assim, rindo juntos cada vez que a torre desmoronava e eles tinham que começar de novo. Carla observava da cozinha enquanto preparava o jantar. E Alexandre percebeu que ela estava sorrindo daquele jeito orgulhoso de quem vê alguém finalmente acertando depois de errar tantas vezes. Ele olhou ao redor da sala e viu brinquedos espalhados por todo lado.
desenhos de Barry colados nas paredes, fotos novas que ele havia tirado do filho e mandado imprimir e colocado em porta-retratos por toda a casa. Viu a vida acontecendo ali naquele espaço, que antes era apenas decoração bonita e silêncio desconfortável, e sentiu gratidão tão profunda que quase doía. "Papai, olha como ficou alta!" Barry gritou animado, apontando para a torre, que agora tinha quase 30 blocos empilhados de forma precária. Alexandre se inclinou para olhar melhor, e no movimento esbarrou sem querer na base da torre, fazendo tudo desmoronar, num barulho de blocos caindo e espalhando pelo chão. Barry caiu na risada e Alexandre também, os dois rolando no tapete rindo daquela forma livre que só acontece quando não tem preocupação nenhuma além de estar presente naquele momento exato. Quando finalmente pararam de rir, Barry se arrastou pelo chão e se aconchegou contra o peito de Alexandre, colocando a cabecinha no ombro do pai num gesto de confiança absoluta que fez os olhos de Alexandre arderem de novo. "Eu te amo, papai", Barry disse com aquela voz fininha de criança pequena, e Alexandre sentiu o mundo inteiro parando naquele instante, porque eram palavras que ele não ouvia do filho há tempo demais. Talvez nunca tivesse ouvido daquele jeito tão genuíno e espontâneo. "Eu também te amo, filho, mais do que tudo nesse mundo." Alexandre respondeu, beijando o topo da cabeça de Barry e apertando o abraço, querendo guardar aquele momento para sempre na memória, querendo lembrar exatamente como era a sensação de estar ali no chão da sala, com brinquedos espalhados ao redor, e um filho que finalmente confiava nele de novo. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu eterno, e ao mesmo tempo passou rápido demais, apenas abraçados no silêncio confortável, até que Carla chamou dizendo que o jantar estava pronto. Durante o jantar, Barry contou sobre o dia na escola, sobre o desenho que havia feito da família, onde colocou ele mesmo no meio com o papai de um lado e a Carla do outro, sobre o amiguinho novo que havia sentado ao lado dele na hora do lanche, sobre a música nova que a professora havia ensinado. E Alexandre ouviu tudo com atenção total, fazendo perguntas, rindo nas partes engraçadas, mostrando interesse genuíno em cada detalhe daquele universo pequeno, mas infinitamente importante que era a vida do filho. Depois do jantar, veio a hora do banho, e Alexandre já sabia exatamente como Barry gostava da temperatura da água, quais brinquedos ele levava para a banheira, que ele não gostava quando o shampoo escorria nos olhos, então era preciso ter cuidado extra na hora de lavar o cabelo. Sabia que depois do banho vinha a hora de colocar o pijama de dinossauros que era o favorito, de escovar os dentes de novo, de escolher qual história ia ser contada antes de dormir. Naquela noite, Barry escolheu o livro sobre um menino que tinha medo do escuro, mas que descobria que a noite era cheia de coisas bonitas quando parava de ter medo e começava a observar de verdade. Alexandre leu a história sentado na beirada da cama, com Barry enfiado embaixo do cobertor, segurando o ursinho velho que tinha sido da mãe. E quando terminou de ler, ele fechou o livro e ficou ali apenas olhando para o filho, que já estava com os olhinhos pesados de sono. "Papai, você vai estar aqui quando eu acordar amanhã?" Barry perguntou com aquela insegurança ainda presente na voz, como se parte dele ainda não acreditasse completamente que aquilo era real, que o pai realmente havia mudado e não ia sumir de novo. Vou estar aqui amanhã e depois de amanhã e todos os dias seguintes. O papai não vai embora mais, filho. Eu prometo." Alexandre disse, passando a mão pelos cabelos de Barry de novo, aquele gesto que havia se tornado ritual entre eles, forma silenciosa de dizer: "Eu estou aqui. Você está seguro. Eu te amo." Barry sorriu com os olhos já fechando e murmurou alguma coisa incompreensível antes de finalmente cair no sono de verdade. Alexandre ficou mais alguns minutos ali observando,
certificando que o sono estava profundo o suficiente para ele poder sair sem acordar o menino. E então se levantou devagar, ajeitou o cobertor, beijou a testa de Barry uma última vez e saiu do quarto deixando a porta entreaberta e o abajur aceso, porque sabia que o filho não gostava de escuro completo. Quando desceu para a sala, Carla estava terminando de arrumar a cozinha e se preparando para ir embora, porque o horário dela já havia terminado há tempos, mas ela sempre ficava um pouco mais para garantir que tudo estava em ordem. Alexandre se aproximou e encostou no balcão da cozinha, observando ela guardar os últimos pratos no armário. Carla, eu preciso te agradecer. Alexandre disse, e a voz saiu carregada de emoção que ele nem tentou esconder mais. Você salvou minha família. Você me ensinou a ser pai quando eu não fazia ideia de como fazer isso. Você teve paciência comigo quando eu não merecia paciência nenhuma. Você cuidou do meu filho quando eu estava ocupado demais sendo idiota para perceber o que realmente importava. Eu nunca vou conseguir te pagar por isso. Carla parou o que estava fazendo e se virou para olhar Alexandre com aqueles olhos gentis que sempre pareciam enxergar mais do que ele mostrava. O senhor não precisa me agradecer, senhor Alexandre. Eu só fiz meu trabalho. O senhor que fez a parte difícil. O senhor que escolheu mudar. O senhor que apareceu todos os dias mesmo quando era difícil. O senhor que aprendeu a colocar o filho em primeiro lugar. Isso não foi mérito meu. Foi só seu. Mas eu não teria conseguido sem você. Alexandre insistiu, e Carla sorriu daquele jeito que ela tinha de sorrir, que transmitia tanto orgulho e carinho ao mesmo tempo. Talvez não, mas conseguiu, e agora o senhor não precisa mais de mim da mesma forma. O senhor já sabe tudo o que precisa saber. O senhor já é o pai que o Barry merece. Carla disse, e Alexandre sentiu o peito apertar porque sabia que ela estava certa. Sabia que em algum momento teria que deixar ela seguir o próprio caminho, mas a ideia de não ter ela ali todos os dias era assustadora ainda. Você vai embora? Alexandre perguntou, tentando não soar desesperado, mas falhando miseravelmente. Não, senhor Alexandre, não vou embora, mas talvez seja a hora de ajustar meu horário. O senhor não precisa mais de alguém em tempo integral. O senhor está dando conta. Talvez eu possa vir algumas vezes na semana, ajudar com a limpeza, preparar algumas refeições, ficar com o Barry quando o senhor tiver compromisso inevitável. Mas o senhor não precisa mais de babá. O senhor só precisa de ajuda eventual. E está tudo bem. É assim que deveria ser desde o começo. Carla explicou e Alexandre percebeu que ela estava certa, que aquilo não era abandono, era a evolução natural de uma situação que havia começado torta, mas que estava finalmente se endireitando. Os meses continuaram passando e Alexandre foi se tornando cada vez mais confiante no papel de pai presente, cada vez mais confortável com a rotina que haviam estabelecido juntos. Ele reduziu drasticamente as horas no escritório. Delegou responsabilidades que antes insistia em carregar sozinho. Aprendeu a dizer não para compromissos que roubavam tempo precioso com o filho. Aprendeu que ser bom pai não significava ser perfeito. Significava estar presente mesmo na imperfeição. Significava tentar de novo quando errava. Significava colocar o amor acima do orgulho. Barry floresceu com aquela atenção toda. Voltou a ser criança alegre e confiante. Parou de ter pesadelos frequentes, começou a trazer amiguinhos da escola para brincar em casa, voltou a sorrir daquele jeito largo e genuíno que iluminava o rosto inteiro. Um dia, 6 meses depois daquela tarde em que Alexandre havia fingido viajar para testar Carla e acabou testando a si mesmo, ele estava no parquinho com Barry, observando o menino brincar no escorregador, quando sentiu o celular vibrar no bolso. Era a mensagem de um cliente importante reclamando sobre atraso em um projeto e exigindo reunião urgente.
Alexandre olhou para a mensagem, depois olhou para Barry, que o chamava animado do alto do escorregador, pedindo para o pai observar ele descer. E sem hesitar nenhuma desligou o celular e guardou de volta no bolso. O projeto podia esperar. O cliente podia esperar. Barry não podia esperar porque infância não volta. Momentos não se repetem e Alexandre havia desperdiçado tempo demais já. Ele acenou para o filho e gritou encorajamento enquanto Barry descia o escorregador rindo alto. E quando o menino chegou embaixo correndo para subir de novo, Alexandre sentiu uma paz tão profunda que percebeu que aquilo era o que significava estar completo. Aquilo era o que significava estar vivo de verdade. Naquela noite, depois de colocar Barry para dormir e fazer todos os rituais que agora eram segunda natureza para ele, Alexandre se sentou no sofá da sala com uma xícara de chá quente nas mãos e olhou ao redor da casa, que finalmente parecia um lar de verdade. Tinha brinquedos espalhados, tinha desenhos nas paredes, tinha fotos por todo lado, tinha vida pulsando em cada canto. Tinha bagunça e barulho, e rotina, e previsibilidade, e tudo aquilo que ele costumava evitar porque achava que significava perda de controle. Mas agora entendia que aquilo era exatamente o que precisava. Aquilo era o que tinha valor real. Aquilo era o que ia importar quando chegasse ao final da vida e olhasse para trás, tentando entender o que havia feito com o tempo que teve. Não seriam os contratos assinados, ou os negócios fechados, ou o dinheiro acumulado. Seria isso. Seriam as manhãs acordando Barry com carinho, as tardes no parquinho, as noites lendo histórias, os abraços apertados, os eu te amo sussurrados, os momentos simples que juntos formavam uma vida que valia a pena ser vivida. Alexandre pegou o porta-retrato que ficava na mesinha lateral e olhou para a foto recente que havia tirado com Barry na semana anterior. Os dois estavam sorrindo largos, as bochechas coladas, os olhos brilhando de felicidade genuína, e quem olhasse aquela foto jamais imaginaria que apenas meses atrás aquela relação estava completamente quebrada. Ele passou o dedo pela moldura pensando em Juliana, pensando em como ela ficaria orgulhosa de ver a transformação dele, pensando que talvez um dia conseguisse ligar para ela e agradecer por ter ido embora, porque foi aquilo que finalmente o acordou. Foi perder ela que o fez perceber que não podia perder os filhos também. Ainda doía pensar nela. Ainda doía saber que havia perdido o amor da vida por ser arrogante e cego demais para valorizar enquanto teve. Mas a dor agora vinha misturada com gratidão, porque daquela perda havia nascido alguma coisa melhor. Havia nascido um pai de verdade. Havia nascido uma relação genuína com o filho. Havia nascido uma versão dele mesmo que realmente valia alguma coisa. Ele colocou o porta-retrato de volta no lugar e subiu as escadas devagar, parando na porta do quarto de Barry para observar o filho dormindo tranquilo, como sempre dormia, agora que tinha segurança de que o pai estaria ali quando acordasse. Alexandre entrou no quarto em silêncio, se aproximou da cama, ajeitou o cobertor que Barry havia chutado no sono, beijou a testa do menino com cuidado para não acordar e sussurrou bem baixinho palavras que eram mais para ele mesmo do que para o filho. Palavras de gratidão por ter recebido segunda chance, palavras de promessa de nunca mais desperdiçar o tempo que tinha, palavras de amor tão profundo que não cabia dentro do peito. Então saiu do quarto e foi para o próprio. Deitou na cama e, pela primeira vez em anos, dormiu com a consciência completamente em paz, sabendo que estava fazendo tudo certo, sabendo que estava sendo o homem e o pai que sempre deveria ter sido.
E quando o sol nasceu no dia seguinte, trazendo nova manhã cheia de possibilidades, Alexandre acordou sorrindo porque sabia exatamente o que aquele dia traria. Sabia que traria mais momentos simples com o filho, mais risadas, mais abraços, mais vida sendo vivida da forma certa. E não havia nada no mundo inteiro que pudesse ser melhor do que aquilo. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu. Compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.